Como os irmãos sabem, nós estamos estudando o povo de Israel, desde a divisão, um pouco antes, né? Nós entramos um pouco antes da divisão do reino de Israel em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. E vamos até ao cativeiro, né? Até eles serem levados cativos. E a semana passada nós vimos já o reino de Israel, o reino do norte, sendo levado cativo. E ainda resta então o reino de Judá. E hoje estaremos então falando sobre o reino de Judá mais uma vez, sobre o rei Uzias. Uzias, rei de Judá. Lembrando que Judá é o reino do sul, né, que está ali embaixo, como capital, Jerusalém. Então o reino do norte já foi, né? Como a gente brinca, já era, né? Foi derrotado, já foi levado, muitos, né, já foram levados cativos para a Síria. E agora Judá ainda permanece, por enquanto, e enquanto ele permanece, a gente vai vendo alguns reis, né? E hoje é Uzias. Então, lembrando, né, vamos um versículo-chave primeiramente. O versículo-chave é 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5. Vamos abrir lá. Hoje nós não vamos terminar essa lição, creio que vai ser um pouco extensa, então nós vamos até certo ponto e vamos parar e continuar a semana que vem. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5. A Bíblia nos diz o seguinte: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então aí Uzias, falando sobre Uzias, os dias em que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. O alvo da lição, irmãos, é que ao estudar essa lição você vai entender como é essencial depender do Senhor o tempo todo, seja aí nas lutas, seja nas vitórias. E infelizmente muitas vezes isso não acontece. Alguns, né, só servem Deus nas lutas, porque precisa. Outros não. Outros servem a Deus em todo o tempo. Infelizmente Uzias, ele serviu a Deus só nas vitórias. O aluno também será capaz de entender que depende do Senhor, né? Ou seja, depender do Senhor é essencial para o cristão. Também irá se arrepender-se dos pecados de arrogância e orgulho. Os homens que estavam ontem na reunião de homens sabem muito bem o que é isso, né? Falamos bastante sobre orgulho. Foi uma boa reunião, amém? Amém ou não, irmãos? Cadê os homens? Fala forte, Henrique. Voz de macho, fala. Estou brincando. Então, arrepender dos pecados e também pecados de arrogância e orgulho. E por último, agir, ou seja, viver de acordo com os bons conselhos, especialmente os vindos de onde? Não é do seu colega, não? Da escola? Do trabalho? Bons conselhos da Bíblia. É só daqui que vem bons conselhos, né? E mais nenhum lugar. Amém? Ok, passa para nós, irmão. Você sabe o significado do seu nome? Quantos aqui sabem? Levanta a mão. Ok, pega o microfone alguém aí, deixa eu ouvir o significado dos seus nomes aí. Boa noite, irmãos. Meu nome é o nome mais mentiroso que existe.
Porque o significado dele é filho de nobre. Meu pai não tinha nada de nobre. Ok, Edilson, filho de nobre. Quem mais sabe o significado? Tem mais, eu vi mais duas mãos aí. Como é que é? Não, não sabe, não? Ok, então eu fiz também o favor de ver alguns significados e passar para os irmãos, né? Então nós temos aí João, tem algum João aqui? João significa Deus é cheio de graça, ou agraciado por Deus, ou a graça e a misericórdia de Deus, ou também, né, Deus perdoa. E João, ele tem dois nomes, né, João Paulo, né? Paulo significa pequeno, né? Também, não sei se sabia, olha lá, tem tudo a ver com ele, né? Pequenininho, né? Igual o Gilson falou, é mentiroso, né? Próximo também que nós vimos é aí o Antônio, né? Antônio significa valioso, de valor inestimável, digno de apreço, alimentado de flores, né? Ou alimentado de flores, né? Tem alguns significados diferentes também. Florzinha. Também vimos mais um, agora feminino, né? Isabela, né? Que está lá no fundo, ajudando lá. Isabela significa casta, pura, Deus é juramento, ou consagrada a Deus. Amém? E por último, Dona Emília, olha lá, não sei se ela sabia, né? Significa rival, a que fala de modo agradável. Se não me engano, é dois significados, né? Porque dependendo da origem, aí tem um significado de uma origem e de outra origem, aí, dependendo da onde é o nome, né? Então ele dá essa explicação. Para mim tem tudo Ok? a ver. Aliás, rival ali, se não me engano, porque Emília vem é o feminino de Emílio. E aí vem de não lembro agora, personagem lá, que era rival, não sei de quem. Então por isso ficou esse significado, né? Mas, qual é esse nome que significa Jeová é a força? Ou Jeová é ajuda? Qual é esse nome que significa Jeová é a força? Ou Jeová é a ajuda? Não. Não. É o rei que nós estamos estudando. O senhor Uzias, né? O rei Uzias. Ok? Uzias Pastor, ou... Sim? ele tem outro nome em... Azarias. Isso. Está aqui. Obrigado. Uzias ou Azarias, como é chamado no livro de Reis, né? Então ele reinou em Jerusalém por 52 anos. Reinou um tempo considerável, né? 52 anos. Os dois nomes são de sentido muito semelhante, como eu coloquei ali para os irmãos. Jeová é força e Jeová é ajuda. Tanto Uzias, né, quanto Azarias. Significado bem semelhante. Esse período provavelmente inclui os anos do início do reinado, quando ele foi corregente com o pai Amazias. E também os anos no fim, quando o filho Jotão teve que assumir o governo do país, mas o rei Uzias ainda estava vivo, né? Então talvez conta aí esses 52 anos, esses anos a mais aí, tanto antes quanto depois. E os irmãos vão entender depois, na próxima aula, né? Talvez alguns já sabem, por que o seu filho, né, começou a reinar no seu lugar, mesmo ele ainda estando vivo. Quem passa para nós? Os maus conselhos.
na Bíblia nós temos vários exemplos, né, de maus conselhos que levaram muitas pessoas à ruína ou a situações difíceis. E temos aí alguns exemplos. Joás, conforme está lá em 2 Crônicas 24, lembra de Joás? Nós estudamos sobre ele. Não precisa abrir aqui, nós não vamos ler, mas se quiser abrir, fique à vontade para confirmar. Nós estudamos sobre ele. Qual foram os conselhos que ele ouviu que basicamente o destruiu? Os líderes de Israel. Joás, ele foi salvo por Joiada e Jeozabeate, seu nome é esse mesmo, né? E depois que Joiada, o sacerdote Joiada morre, ele ouve os conselhos errados dos líderes de Israel, e aí leva Israel para o caminho da idolatria, manda matar o filho de Joiada, que era um profeta, e aí então seus servos mata ele quando ele estava, se não me engano, em sua casa, né? Roboão também é outro que, por causa de conselhos errados, deu ouvido a conselhos errados. Ele ouviu conselhos dos experientes, né, dos mais velhos, e ouviu o conselho dos seus colegas de infância. E ele preferiu ouvir os conselhos dos colegas de infância. Com isso, ele também foi um responsável da divisão de Israel, né? Porque 10 tribos não quis Roboão como rei. E 2 tribos, né, ficou com ele. Roboão era filho de Salomão, né? Um considerado o mais sábio que já passou, e o outro, por uma decisão bem errada, bem no início, acaba dividindo o povo de Israel em 2 reinos. E a gente sabe que o responsável por tudo isso é Salomão, né? Roboão também foi alguém aí que teve também papel nisso, mas começou com Salomão. Abraão e Sarai, lembra o mau conselho? Qual foi o conselho? Pois é, né? Deus prometeu um filho a Abraão, e os anos passou, e os anos passou, e os anos passou, e nada. E aí, Sarai, né, que ainda não tinha mudado o nome para Sara, ela aconselha Abraão, tem aqui minha serva, tem um filho com ela, né? De repente é isso que Deus quer, né? Na cabeça dela. E era um costume também na época, né? As servas terem filhos para as suas donas, e era considerado filho das donas, né? Mas não era isso que Deus queria, e Deus nunca se agradou dessas coisas. Isso é coisa que o homem inventou, e Deus apenas tolerava até certo ponto isso. E isso gerou um grande problema para Abraão, para Sarai, e até hoje o problema está aí. Até hoje o problema está aí, porque Israel tem um inimigo que odeia Israel, que são os muçulmanos, né? Tem um outro nome que agora não está vindo na minha mente, né? Mas é os filhos da serva. Os outros filhos de Abraão, vamos dizer assim, que também têm direito ali na região de Israel, né? No caso, na terra prometida. Direito assim, humanamente falando, porque Deus falou, quem vai herdar não é o filho da serva, é o filho da esposa, Sarai, que no caso foi Isaac, né? E o filho da serva foi Ismael. E por último, Rebeca e Jacó, também bem conhecido, né? Qual foi o mau conselho aí? Oi? Enganar o pai, né? Jacó queria abençoar o seu primogênito, que era Esaú. Rebeca gostava mais de Jacó, né? E foi lá para o seu filho, faz isso, vamos lá, vamos enganar seu pai e pega essa bênção aí, né? Encurtando a história. E eles conseguem então enganar Jacó, mas cria um problema
sério, né? Principalmente entre os dois irmãos, Jacó e Esaú. Esaú promete matar Jacó. E Jacó tem que fugir. Ele foge. E o resultado da mãe que tanto gostava daquele filho é que nunca mais ela viu seu filho. Por causa de um conselho errado que ela deu, né? E aí gerou esses problemas e outros mais, né? Também a partir desses. A partir desta exposição e de outros exemplos, nós queremos dizer, irmãos, que o sucesso de Uzias está ligado aos bons conselhos recebidos, né? O sucesso dele está ligado aos bons conselhos que ele recebeu. Então vamos lá, primeiro ponto. Uzias buscou o Senhor e prosperou. Segundo Crônicas, capítulo 26, basicamente onde nós estávamos, né, quando lemos o primeiro versículo. Seu conselheiro. Nos primeiros anos, o rei Uzias foi bem sucedido em tudo. Na busca a Deus, foi ajudado pelos conselhos de um profeta. Alguém abra lá, em 2 Crônicas 26, versículo 5. Mais uma vez. E leia para nós bem alto. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então, quem era o profeta que aconselhou Uzias? Zacarias. Profeta Zacarias. Na Bíblia, há muitas pessoas que receberam o nome de Zacarias, e a Escritura não nos fornece detalhes do servo de Deus, ou seja, desse profeta, que orientava e animava o rei Uzias. Lembra aí um pouco, né? Já comentamos sobre eles, né? Sobre Joiada, e também foi quem aconselhou Joás, né? Até morrer e Joás, então, ouvir os conselhos errados. Então, lembra um pouquinho nessa questão de Zacarias com Uzias, o profeta Zacarias com Uzias. Passa para nós. Como ouvir bons conselhos, irmãos, é importante para todo aquele que se encontra em posição de liderança. Não é verdade? Talvez você está pensando sobre, né, o pastor da igreja, e é verdade. Mas também, você que é pai, você é uma liderança no seu lar. E quantos conselhos, talvez nós como pais também, talvez ouvimos, né, errados e prejudicamos, né, talvez nossa família, não sei. Então como é importante nós ouvirmos bons conselhos como líderes, né, porque qualquer decisão que a gente tomar, vai vir um grupo de pessoas aí atrás da gente, seja a família ou a igreja, né, ou aqueles que realmente têm você como um líder. Então, é muita responsabilidade. A liderança é muita responsabilidade. E os melhores conselhos vêm dos que conhecem bem seu Deus. E a minha pergunta para você, não vamos comentar, né, para não ter assim, uma falta de ética, mas você pode responder para você mesmo. De quem você tem ouvido o conselho? Quem que é o seu conselheiro? Quem é aquele quando a coisa aperta, você vai lá e está assim, 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 o que devo fazer? Tomara que você tenha bons conselheiros, né? Que não precisa ser só um, né? Tomara que tenha bons conselheiros. Passa para nós. Muito bem, vamos falar um pouquinho da guerra, né? Vamos mudar de assunto agora, né? Agora vou dar aula sobre a guerra da Ucrânia. Tô brincando, isso aqui é só para a gente entrar na lição, no próximo ponto, né? Nós queremos apresentar para os irmãos, não sei se você conhece, 3 armamentos usados pela Ucrânia. O primeiro aí, está escrito aqui do lado, FGM 148, Javelin, esse nome pelo menos é fácil de ler, né? Ele é um míssil anti-tanque portátil de fabricação americana. É interessante, né? Quando começou a guerra, todos pensavam
que a Rússia ia acabar com a Ucrânia e iria durar pouco tempo. E já estamos aí, não sei se já deu um ano ou quase um ano, e a guerra continua. Por quê? Por causa desses armamentos fornecidos por outros países, né? Esse aí é dos Estados Unidos, e ele é muito bom porque, eu não sei se você entende, eu vou tentar explicar. É fácil de manusear, porque um soldado só pode manusear. Ele pode estar escondido em qualquer lugar, atrás de uma árvore, num buraco, em cima de um prédio. Ele mira o tanque, não sei se eu posso explicar, crava ou bloqueia, né, assim, a mira no tanque e solta o míssil. O míssil vai no tanque de qualquer jeito. Ele não precisa ter mira boa, entendeu? Ele cravou lá, ele é teleguiado, ok? Ele vai no tanque. E aí ele pode fugir, que nem ninguém sabe de onde que veio então, usado pela Ucrânia, né? Próximo armamento, também usado pela Ucrânia, é esse HIMARS, que é basicamente essas letras, são basicamente, cada letra é uma palavra, né? Desse caminhão aí. É um caminhão de 50 toneladas que carrega uma cápsula, está lá a cápsula em cima dele, que pode lançar 6 foguetes de uma vez, né? Basicamente simultâneo, né? 6 foguetes. Também uma arma bem poderosa sendo usada aí pela Ucrânia, também de fabricação, se não me engano, americana também. Ok? E mais um também usado pela Ucrânia, o último, é esse drone. Está o nome dele ali, não vou aventurar a ler. É um nome turco, né? Lá. Ele é um drone turco aéreo barato, né? É consideravelmente barato e não tripulado, que registra suas mortes em vídeo. Então isso aí economiza muito, economiza vidas e é barato também, pelo menos eu não sei o preço, mas eles falam que é relativamente barato. Então é derrubado, eles compram outro e põem de novo em ação, né? Entendeu? Então é fácil conseguir outro e não precisa de alguém para pelo menos estar nele, né? Pilotando, aí ninguém morre. Então essas 3 armas, interessante. Você conhecia alguma dessas armas? Alguém conhecia alguma dessas armas? Talvez o primeiro, talvez eu conhecia, né? Mas assim, qual? Sim, o segundo também em filmes já apareceu também. Mas são armas poderosas, né? Usadas pela Ucrânia, que tem feito com que ela aguente aí essa guerra mais tempo. E basicamente alguns desses eu li que expulsaram, né, as tropas da Rússia de alguns lugares que eles chegaram. Ok, pode passar, irmão? Então vamos para as guerras do rei Uzias, né? Vimos o seu conselho, né, seu conselheiro, e as suas guerras. Quando um rei em Israel era fiel a Deus, era também vitorioso na guerra e defendia o território nacional. Uzias ficou famoso pelas suas vitórias e alcançou o poder, né? Segundo Crônicas, capítulo 26, alguém leia o versículo 6 e o versículo 8 para mim. Segundo Crônicas 26, versículos 6 e 8. Dá um, ok? Tá ligado? Pega esse daqui então. Pode ler para nós. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne, o muro de Asdote, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Então ele ficou conhecido, né? Por ganhar essas guerras aí. Expulsar aí os filisteus, os árabes, né?
Então, tudo isso porque ele estava sendo fiel a Deus. E Deus o ajudou, Deus o abençoou essas guerras. Assim, então, ele assegurou a proteção de seu país contra esses inimigos seculares de Israel. Com tais vizinhos dominados, as caravanas que levavam os produtos da terra podiam viajar com segurança, e o comércio internacional se tornava mais viável. Sob Uzias, Judá prosperou como havia prosperado sob o reinado de Salomão. Já pensou? A gente acha que Salomão foi, né, o único que teve aí prosperidade, né, no seu reinado. Uzias basicamente, né, alcançou certa fama. Acho que não chegou até igual, mas pelo menos aí, né, de lembrar de Salomão. Alguma pergunta até aqui, ou comentário? Pode falar? Aproveitar que eu estou aqui, porque eu já li que os Zias, eles tinham engenheiro que inventaram as máquinas de guerra também, né? Uhum. Mas tem a ver com o que nós já vimos até agora, sobre essas armas de guerra? Sim, nós vamos ver também um pouco sobre isso, né? Provavelmente na outra... deixa eu ver aqui, não. A gente vai ver só o primeiro ponto, mas vamos pegar um pouco aí do seu exército, né? E que era bem equipado, ok? Vamos falar um pouco. Alguém mais? Não? Então vamos ver as suas construções, né? Vimos seu conselheiro, as suas guerras e agora as suas construções. Ele edificou, conforme está aí no versículo 2 de 2 Crônicas 26, ele edificou Elate e a restituiu a Judá. Elate era um porto marítimo e havia sido então usado por Salomão, conforme está lá em 1 Reis 9, 26 ao 28. E ele então edifica, né, novamente e o restitui ao reino, né, de Judá. Alguém lê o versículo 2 para nós. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Ok. Ele edificou também torres em Jerusalém, conforme o versículo 9 de 2 Crônicas 26, né? O muro da cidade havia sido também derrubado por Jeoás quando o saqueou. Alguém lê aí o versículo 9 primeiramente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina e à porta do vale e à porta do ângulo, e as fortificou. Amém. Agora leia o versículo 20, 2 Crônicas 25, agora versículo 23 e 24, aproveitando que já está aí com a arma na mão, né? E Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Simes, e o trouxe a Jerusalém, e derrubou o muro de Jerusalém desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Também tomou todo o ouro e a prata e a todos os utensílios que se achavam na casa de Deus com Obed-edom e os tesouros da casa do rei e os reféns, e voltou para Samaria. Ok, então Jeoás aí, ele derrubou, né, os muros. Os muros das cidades antigas, os irmãos lembram, né? Até teve um dia que a gente mostrou até uma foto de uma cidade que não era antiga, mas ainda o jeito, né? Até alguns falaram que era Jericó, né? Era o jeito das cidades antigas, aqueles muros grandes, né? Então, os muros dessas cidades antigas representavam segurança. É o que protegia eles, porque infelizmente, havia muitas guerras, né? E eles tinham que ter uma segurança. Interessante que o brasileiro sabe um pouco sobre isso, né? Por exemplo, Estados Unidos, alguns lugares, né, não todos, né, não se usa muro, né, nas casas, é aberto. E muitas vezes até a porta fica aberta, né? Mas aqui não. No Brasil tem que ser muros, né, e alguns mais altos que os outros, né? E coloca, como é que chama aquele negócio lá? Concertina. Concertina, eletricidade, alarme, câmera, né, cachorro, né, tudo que puder
para proteger, né, a casa. Então eles faziam isso naquela época. Os muros eram bem fortes para a cidade poder se proteger de ataques. Mas a gente sabe que na questão de Samaria, como vimos a semana passada, não foi tão bom assim, né? Porque ela ficou cercada, não entrava comida, né? Não saía, ninguém entrava, ninguém saía, até o ponto que a comida acabou lá dentro, né? Então eles mesmos, o muro se tornou basicamente uma prisão para eles também, né? Mas protegia também, ok? Alguém levantou a mão? Não, né? Pensei que alguém tinha levantado a mão. Então, em tempos de guerra, era essencial, né, os muros para a defesa. Já observamos também que, quando derrotou os filisteus, Uzias derrubou o muro de Gade e de Gate, o muro também de Jabné e o muro de Asdod. Coube a Uzias reparar o estrago do muro de Jerusalém e fortalecer novamente a cidade. Jerusalém era o que de Judá? Capital. A capital. Então ele fortaleceu aí os muros, né, de Jerusalém e a cidade. E por último, sobre suas construções, ele providenciou poços no deserto, pois havia muito gado. E cuidou também da agricultura. Alguém leu o versículo 10? Irmão Dilson, versículo 10. 2 Crônica 26. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos, férteis, porque era amigo da agricultura. Tudo isso, provavelmente, devido aos conselhos, né? Conselhos, e também por ser fiel a Deus. Deus deu vitória nas guerras, Deus deu sabedoria para ele construir, né? Reparar. Eu sei quando eu falo para ele, né, como líder, porque logicamente os construtores são outros, né, pessoas que vão lá e constroem, mas, né, prosperou bastante. E aí, por último, queremos ver então o seu exército reorganizado e bem equipado. Como anteriormente em Israel, os líderes da família chefiavam os elementos de cada tribo que vinham apoiar o rei. Uzias então colocou oficiais para coordenarem tudo. Alguém leia, versículo 11 a 13, segundo Crônicas 26. O irmão Edilson virou o nosso leitor oficial hoje. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra que saíam à guerra em tropas, segundo números da resenha feita por mão de Jeiel, o escrivão, e Maacéias, oficial, sob a direção de Hananias, um dos capitães do rei. O total dos chefes dos pais, homens valentes, era de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. Amém. Força belicosa, né? Interessante. Então, ele também proveu o exército de escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirar pedras. Então ele investiu bastante, né, nos soldados com bastante armas, né? Leia aí o versículo 14, irmão. E preparou Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. E além das armas convencionais, forneceu armas novas e pontos protegidos, para usá-las. Versículo 15, irmão. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Então, é um rei diferenciado, não é verdade? Pelo menos até agora, a gente já viu aí vários reis, não vimos nenhum igual ele, não é verdade? Que fez
tudo isso, né? Das guerras, sim, a gente viu alguns reis, né? Agora, as construções, ele já diferencia um pouquinho, ele já vai um pouco além. E o exército, então, né, nós não vimos ninguém, nenhum rei que investiu tanto assim no exército como ele. Talvez a semana que vem, se der tudo certo, eu vou tentar, né, eu ia até fazer isso, mas acabei esquecendo, eu vou tentar ver se eu consigo aí achar algumas imagens, se tem, né, na internet, dessas armas que, pelo que tudo indica, né, ele ou alguém que estava ali junto com ele, não sei, inventou, né? Eles inventaram, ok? E ficaram então famosos por causa disso. Muito bem, posso te passar aí, irmão? E aí depois eu vou abrir para os irmãos se quiser comentar. Certo? A nossa guerra não é contra carne e nem sangue, não é? Nós não lutamos contra homens, não lutamos contra país, contra cidades, não lutamos contra as autoridades, prefeitos, presidente. A nossa guerra não são com as pessoas. Nem mesmo por isso deixa de ser real. A nossa guerra é diferente, né? A nossa guerra, mesmo não sendo contra carne e sangue, ela é bem real. Existe forças demoníacas, existe um inimigo de Deus que é poderoso também, né? Tem bastante poder. Mas se Uzias tomou precauções para defender o seu reino, será que nós também não precisamos fazer a mesma coisa nas nossas vidas espirituais? Na nossa família, digo espiritualmente? O nosso inimigo, que não é carne nem sangue, é bem mais forte, né? Bem mais forte do que qualquer pessoa. O diabo, ele não se compara a Deus, mas também nós, como simples seres humanos, nosso poder também humano, digo, não se compara ao dele. Mas graças a Deus nós não dependemos só do nosso poder humano, né? Nós dependemos do poder de Deus. E aí o diabo não tem chance. Amém? Mas é um inimigo forte, um inimigo poderoso. É mais inteligente, é mais astuto do que qualquer homem que possa ter existido lá naquela época, entre os filisteus ou entre os amonitas, e qualquer homem que possa existir hoje. Não existe ninguém que se compara ao diabo. E ele é o nosso inimigo. Conforme está lá em 2 Crônicas 10, 3 ao 5, né? Nós não vamos ler, né? O nosso tempo já está chegando ali ao limite. O exército do Senhor deve estar bem organizado também, irmãos. É interessante que nós... Pode falar, irmão, depois eu leio aqui. Só corrigindo, é 2 Coríntios 10. Eu falei? 2 Crônicas. Ah, desculpa. Crônicas ficou na cabeça. Está aqui 2 Coríntios, mas eu estou com crônicas na cabeça, tanta crônicas que eu falei, né? 2 Coríntios 10, 3 ao 5, né? Falando aí sobre nosso inimigo, né? Mais inteligente, mais astuto. O exército do Senhor deve estar bem organizado. A liderança da igreja, com conselho e ensino, prepara os cristãos para a luta. É difícil da gente imaginar, pelo menos olhando humanamente, né? Para nós, como pessoas, como adoradores, né? Como até somos chamados também, como guerreiros, como soldados. É difícil da gente imaginar isso, pelo menos assim, ver. Nós sabemos, mas muitas vezes a igreja é conhecida como um povo de amor, né? Um povo santo, um povo que quer viver corretamente, mas nós somos muito mais do que isso. Nós estamos numa guerra, e uma guerra para salvar vidas. E o nosso inimigo, como eu já disse, é poderoso. E ele não brinca em serviço, não brinca em batalha. Então, se nós não estivermos bem organizados, irmãos, eu digo na batalha,
Quer ver? Eu vou tentar exemplificar melhor. Tocar instrumentos, isso não é batalha. Cantar, isso não é batalha. Até mesmo, talvez, até certo ponto, pregar, isso não é batalha. Eu estou ensinando o povo, eu estou preparando o povo, mas eu não estou batalhando ainda. Eu digo até certo ponto, né? Porque, por outro lado, é uma batalha, né? Para quem sabe, né? E que prepara a mensagem, né? É uma batalha. Mas a nossa batalha é contra, a Bíblia diz, as hostes espirituais da maldade, contra o diabo e seus anjos. A minha pergunta: o quão nós estamos realmente organizados para essa batalha? Um exército que não tem organização, ele é facilmente derrotado. Os irmãos já devem ter visto isso em vários filmes, ou até mesmo histórias, né, verídicas. É facilmente derrotado. Então, algo aí para nós, pelo menos, pensarmos, né, e meditarmos. Eu sei que o peso cai mais para a liderança, mas também a liderança não faz nada sozinha, né? Por exemplo, eu disse que o Uzias construiu, talvez ele foi lá, fez alguma coisinha, não sei. Mas quem realmente construiu não foi ele, foi outras pessoas que ele mandou e eles fizeram. Então, assim, o peso cai sobre a liderança. Mas se você não fizer a sua parte, conforme o ditado popular, o dizer popular, isso aqui não vai para frente, não. Então, cada um precisa pegar a sua parte, seu local de batalha, né? Como o exército faz, coloca cada um no seu lugar e fazer a sua parte. Digo novamente, contra as hostes espirituais da maldade, contra o diabo. Não contra nenhum ser humano, mas contra o diabo. Amém? Passa aí, deixa eu ver se terminou. Ok, terminou. Então isso aí nós vamos ver semana que vem sobre a fama. Uzias está igual a alguns outros reis, né? Se morresse agora, que rei, né? Mas infelizmente, semana que vem a gente vai ver a parte triste de Uzias, né? Ok? Oi? Aos 45 do segundo tempo, né? Faz gol contra, né? Ok, irmãos, vamos orar, vamos colocar de pé e vamos orar. Semana que vem a gente continua.